Paz e graça, meus amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no nosso canal Bíblia e Teologia. No vídeo de hoje eu vou abordar o seguinte tema: quando Cristo deixa de ser o centro da igreja, o que acontece com ela? Esse é o tema que eu vou abordar nesse vídeo. E como texto base, eu vou deixar 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consentiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele deixa bastante claro que o centro da sua mensagem foi Jesus Cristo e esse crucificado. Essa era a mensagem principal de Paulo. Apesar de Paulo ter falado de muitas coisas e ter escrevido muitas coisas relativas a doutrinas e questões ali envolvendo a mordomia cristã, o foco central principal de Paulo era Jesus. Hoje, em pleno século XXI, a gente percebe que muitas igrejas, Jesus deixou de ser o centro da mensagem. A mensagem nas igrejas hoje, ela deixou de ser cristocêntrica e passou a ser homocêntrica e centrada em outras questões e não a Cristo. Então eu vou listar aqui, eu listei aqui na verdade 4 pontos que eu achei importantes sobre essa questão. O que acontece com a igreja quando Cristo deixa de ser o centro da pregação, o centro de tudo que é feito na igreja, mas principalmente da mensagem. Porque o cristianismo ele existe por causa de Jesus. A mensagem de Jesus Cristo foi quem fez com que o cristianismo surgisse e existisse até hoje. Eu aceitei Jesus. Eu não aceitei uma igreja, eu aceitei Jesus. Eu obedeço a palavra de Deus, eu obedeço a palavra do Senhor Jesus. Então, tudo que eu faço e que eu procuro fazer está centrado na pessoa do Salvador Jesus Cristo, porque nenhum outro caminho foi dado pelo qual os homens fossem salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Foi o que o apóstolo Pedro falou lá no livro de Atos. Vamos para os 4 pontos. O que acontece com a igreja quando Cristo deixa de ser o centro dessa igreja ou a coisa mais importante dessa igreja? O que acontece com ela? Número 1, a Bíblia deixa de ser a base de ensino. E o resultado disso, quando a Bíblia deixa de ser a base para o ensino, a igreja abre espaço para supostas visões ou revelações que sufocam ou tomam o lugar da palavra. Quando Cristo deixa de ser o centro da igreja, a Bíblia ela perde a sua importância. Por que a Bíblia perde sua importância? A gente vê muitos pregadores hoje que lê apenas um versículo da Bíblia, eu estou
cansado de falar isso aqui, e os irmãos que são membros de igreja veem que acontece isso realmente. Ele cita apenas um versículo e começa a falar línguas estranhas e a profetizar e a prometer coisa para os membros, para os fiéis. Ele vai centrar a mensagem dele em qualquer coisa menos em Jesus, menos em Cristo. Então, uma vez que Cristo ele deixa de ser o centro da igreja, a Bíblia ela não é mais usada. E uma vez que a Bíblia não é usada, entra aí visões, revelações, manifestações que muitas vezes não têm base bíblica. A gente vê muitas igrejas hoje que a Bíblia não é mais pregada, a mensagem expositiva não é mais apresentada, tudo foi substituído, essas questões foram substituídas pela experiência. A experiência do eu vi, eu senti, Deus está me falando isso, ou Deus está me falando aquilo, eu profetizo isso para você, eu profetizo aquilo para você. Então, a igreja ela passa a perder a sua credibilidade na Bíblia, uma vez que Cristo deixa de ser o cerne, o centro da igreja. Quando Cristo deixa de ser a coisa mais importante da igreja, ela abandona a princípio logo a Bíblia e as revelações, as experiências, toma o lugar da maior revelação que existe na igreja, que é a palavra de Deus, que é a revelação bíblica. Um texto que contrapõe essa ideia, ou que contrapõe esse comportamento, é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que o autor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, tudo que é feito na igreja tem que ser baseado, tem que ter luz na palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus sai do centro, quando o Cristo sai do centro, a palavra de Deus também sai do centro, e aí a gente vê experiências tomando lugar da palavra de Deus. O que acontece com a igreja quando Cristo deixa de ser o centro da mesma? Número 2, a igreja perde o discernimento espiritual, certo? Quando Cristo deixa de ser o cerne da igreja, o centro, a coisa mais importante da igreja, a igreja perde o discernimento espiritual. Na prática, a igreja não consegue discernir o que é o Espírito Santo e o que é o espírito maligno, ou o que é manifestações espirituais ou manifestações não espirituais. Porque quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa ou dizendo algo e falando que é Deus, a gente tem que ter o discernimento para saber diferenciar se aquilo realmente é o Espírito Santo, se aquilo ali é uma postura da carne, do diabo ou do Espírito Santo, certo? A gente tem que fazer, nós temos que julgar baseado nesses 3 pontos. Pode ser realmente o Espírito Santo que está usando aquela pessoa, pode ser uma coisa emocional, da carne, natural, e pode ser também o diabo. Pode ser também o diabo, porque o diabo ele é um imitador. Ele imita as coisas de Deus para enganar as pessoas que não têm discernimento. Tá certo, meus amados? Então, quando Cristo deixa de ser o cerne da igreja, a coisa mais importante da igreja, ela perde o discernimento espiritual. E aí o diabo pinta e rola, e aí a carne pinta e rola dentro dessa igreja, e o povo pulando, gritando, dando glória a Deus, achando, acreditando que aquilo é do Espírito Santo. E não é, ou é carne ou é demônio. Tá certo, meus queridos? Então, esse é o resultado de quando Cristo deixa de ser o centro da igreja. Um texto que contrapõe isso é 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3. Quando o apóstolo Paulo disse: irmãos, eu não venho falar a vocês como a espirituais, mas como a
carnais. Dentro da igreja existe o crente fraco, dentro da igreja existe o crente forte e dentro da igreja existe o crente carnal. Então, muitas manifestações que nós vemos na igreja são da carne, ou pode ser do maligno também, e também pode ser do Espírito Santo. Mas como é que a pessoa vai saber discernir? Se ela não tem a capacidade de discernir pela palavra e pela visão espiritual que Cristo nos dá para discernir que tipo, ou de onde, qual a origem daquela manifestação. Então, quando Cristo deixa de ser o centro da igreja, ela perde o discernimento espiritual. O que acontece com a igreja quando Cristo deixa de ser o centro dessa igreja? Vamos para o terceiro ponto. Heresias são ensinadas e aceitas como verdades bíblicas. Uma vez que a pessoa não tem um discernimento, tudo que o camarada estiver ensinando ali, a pessoa vai pular da glória a Deus e dizer amém, como se fosse uma verdade bíblica, quando na verdade é uma heresia. Quantas heresias têm sido ensinadas aí nas igrejas? E as pessoas aceitam de bom grado. Certo? A heresia de que Jesus tinha uma mansão na praia. Heresia, isso não tem base bíblica. Isso é um conceito de livro apócrifo. Certo? Quem não dá o dízimo perde a sua salvação. Heresia. Isso é heresia, isso não tem base bíblica. Isso é uma tentativa. Isso é uma tentativa de casar a lei com a graça. Isso é uma tentativa de pegar um texto para um povo, para um tempo e para um propósito e querer adaptar ao Novo Testamento, uma vez que o Novo Testamento em lugar nenhum menciona a igreja entregando 10%. Mas a pessoa, na tentativa de enganar, de ludibriar os crentes, fala, quem não der o dízimo vai para o inferno. Isso é uma heresia. É provado pela Bíblia. Isso é uma doutrina herética, que muitas igrejas aí, não só neopentecostais, mas pentecostais também têm ensinado. O texto que contrapõe essa ideia é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, onde Pedro diz, cuidado, irmãos, levantarão falsos profetas, falsos mestres, ensinando heresias de perdição, fazendo de vocês negócio, certo? Muitos irmãos hoje estão sendo produto de negócio, estão distorcendo os textos da Bíblia para fazer negócio com você, ludibria você, para você dar tudo que você tem. Ok, meus irmãos? Então, quando Cristo deixa de ser o centro da igreja, as heresias tomam o lugar de Cristo. E aí nós temos o ensino bíblico totalmente distorcido para atender aos prazeres, às vontades e os desejos daquele que está ensinando tal heresia. O que acontece quando a igreja, quando Cristo deixa de ser a base principal ou o cerne da igreja? O que acontece? Vamos para o quarto e último ponto. A igreja perde totalmente a fé em Deus, em sua palavra e em suas promessas. Justamente quando Cristo deixa de ser a coisa mais importante da igreja, inicia-se uma cadeia de eventos desastrosos que vão acabando com a igreja. Primeiro, a Bíblia não é mais a primazia, certo? Segundo, a igreja perde o discernimento espiritual, porque a Bíblia é a chave para a gente entender o que é de Deus, o que é do homem, o que é do diabo, certo? Terceiro, heresias são ensinadas. Qual o resultado? Qual o resultado da retirada da palavra, certo? Substituída por experiências. Qual é o resultado da perda do discernimento, ok? Qual é o resultado da heresia? A perda do discernimento, a retirada da Bíblia e a heresia vai produzir perda total da fé. Ou seja, as pessoas vão perdendo aos poucos a fé em Deus, a fé em Cristo, na sua palavra, na sua promessa. E quando essas pessoas não têm o alimento, elas acabam aí se afastando da igreja, se afastando do evangelho. Porque a gente vai para a igreja, a gente se reúne com os irmãos
para usufruir, para gozar da amizade, do companheirismo, da troca de experiências e do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Quando não tem isso, o crente vai secando, secando, secando até morrer. A igreja precisa de ter Cristo como centro. Uma vez que Cristo é o centro, a palavra é ensinada, tá certo, meus irmãos? E uma vez que a palavra é ensinada, a igreja tem discernimento, e com discernimento a igreja não permite que a heresia tome conta da igreja, e uma vez que a heresia não toma a conta da igreja, as pessoas têm sua fé fortalecida em Deus por meio da sua palavra, como diz o texto aqui de Atos, capítulo 16, versículo 5. As igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número. E o que fortalecia as pessoas na fé era a exposição da palavra de Deus. Então, eu conheço algumas igrejas que estão nessa situação. Tiraram a Bíblia, substituíram a Bíblia por experiências, ok? Permitiram que as heresias entrassem, certo? Porque as heresias só entraram porque as pessoas perderam o discernimento espiritual. E uma vez que as pessoas perdem o discernimento espiritual e a heresia entra dentro da igreja, o resultado desastroso disso é a perca total da fé, levando aí o crente, infelizmente, à apostasia. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder, compartilhe para outras pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas, alicerçadas e entendam que Cristo deve ser sempre a coisa mais importante da igreja. E que a palavra de Deus, a Bíblia, também deve ser a coisa mais importante da igreja. Se tirar Cristo, se tirar a palavra, o resultado vai ser essa lista que eu fiz aqui. Tem várias, eu listei apenas 4, mas tem várias coisas que acontecem quando Cristo deixa de ser a coisa mais importante da igreja, que é dele. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.